Fala, amiguinho! Vamos fazer mais uma atividade hoje de estilização, tá? Na outra semana a gente trabalhou inspirado na obra do Modigliani. Hoje a gente vai escolher um outro artista para poder trabalhar como fonte de inspiração para a gente fazer uma figura, um retrato estilizado, né? E explorar um pouquinho do estilo que ele criou, né? Estamos falando de quem? Estamos falando de Pablo Picasso, pintor espanhol aí também do início do século XX, né? Artista moderno, criador do cubismo, né? O cubismo, ele fraciona a realidade, ele quebra a realidade em vários pedaços e remonta essa realidade de maneira assim embaralhada, né? Não segue uma ordem lógica. Além disso tudo, ele procura mostrar visões múltiplas de um mesmo objeto simultaneamente, né? Então um objeto qualquer, né, que a gente pode pegar, ele pode ter várias vistas. Você pode olhar um objeto totalmente de frente, você pode olhar esse objeto totalmente de lado, você pode olhar esse objeto totalmente de frente. Essas são as múltiplas vistas, né? Qualquer que seja um objeto fino como esse, um objeto largo como esse, né? Você pode apresentá-lo de várias maneiras. Só que para a gente poder desenhar isso de uma maneira que não seja no estilo cubista, eu teria que fazer vários desenhos. Um desenho com objeto totalmente de frente, um desenho com objeto totalmente de lado e assim por diante. No cubismo, o mesmo desenho ele mostra essas vistas simultâneas, essas múltiplas vistas de maneira simultânea, né? Então, no mesmo desenho, você tem, por exemplo, um rosto te olhando de frente e o rosto está ao mesmo tempo de perfil. Maluco isso? É maluco. É até meio complicadinho de fazer, mas vamos tentar fazer, tá? A base do desenho, como é estilizado, então a gente vai procurar fazer formas o mais simplificadas possíveis, né? A gente vai geometrizar, vai eliminar detalhes ao máximo, né? Para que a gente quebre um pouquinho a cabeça somente na hora de fazer esse embaralhamento, né? Essa realidade fracionada de maneira meio caótica e mostrando múltiplas vistas de forma simultânea. Vamos tentar fazer? Sendo assim, vamos lá. Eu vou quebrar essa atividade em duas partes. Primeiro a gente vai trabalhar apenas a estilização, sem se preocupar com o lance do cubismo primeiro, tá? Só que, para que eu consiga fazer uma imagem cubista, eu tenho que mostrar múltiplas vistas. Então eu tenho que fazer o mesmo objeto sendo visto em mais de uma posição, né? Para facilitar a nossa vida, eu vou fazer um retrato, né? Vai ser uma pessoa assim, na altura do busto, mostrando busto e cabeça, né? Para a gente não colocar muitos detalhes na figura humana. E para que a gente possa compor a coisa das múltiplas vistas, a gente vai trabalhar com duas vistas. Poderia até ser mais que duas, tá? Mas para facilitar a nossa vida, eu vou trabalhar apenas com duas vistas, com frente e perfil. E aí no cubismo, a gente vai misturar ali as duas coisas, ok? Então hoje a minha preocupação não é fazer a mistura. A minha preocupação é fazer a estilização, tá? Então vou tentar fazer uma cabeça aí simplificada. Não vai ser exatamente o esquema de construção que a gente já viu anteriormente, né, da figura humana perfeita, tá? Eu vou simplificar, ok? Porque a regra da estilização é simplificação, geometrização e eliminar detalhes. Eu poderia fazer esse círculo à mão livre, tá? Eu só estou trabalhando aqui com o copo para garantir que eu tenha o tamanho correto aqui do lado, né? Para que os dois fiquem mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então, com o primeiro círculo aqui, eu vou trabalhar uma cabeça vista de frente.
Com o segundo círculo ali, eu vou fazer uma cabeça vista de perfil, ok? Então, bem estilizada mesmo. Cabeça vista de frente, os dois lados da face são mais ou menos simétricos, né? Então é legal a gente achar a linha do meio. Bom, e veja bem, tudo isso que eu estou fazendo, não canso de avisar vocês, é traçado de construção. Eu estou riscando forte, senão a câmera não consegue enxergar o traço do lápis. Como você vai estar fazendo aí numa boa, procura riscar o mais leve, o mais suave possível, porque é traçado de construção, ok? Bom, aqui é o centro do rosto. Eu vou pegar essa medida a olho, vou dividir mais ou menos ao meio. Será que tá igualzinho? Vai lá e confere. Beleza. E vou repetir essa mesma medida ali para fora. A mesma medida que eu coloquei aqui, eu vou colocar ali para fora. Para quê? Para que a gente tenha linha reta, e aí eu vou arredondando, linha reta e eu vou arredondando, para que a gente tenha o formato que sirva para fazer a nossa cabeça de frente, ok? Para o perfil eu vou manter as mesmas proporções, por isso que eu coloquei o círculo do mesmo tamanho, tá? Então, ó, vou puxar a mesma medida para cá e o centro do rosto já não vai estar mais no meio, o centro do rosto vai estar deslocado de lado, porque afinal de contas se trata de um perfil. Mas ainda assim eu vou precisar dessa metade, tá? Estou geometrizando, estou tentando facilitar as formas, beleza? Então, ó, aqui eu vou desenhar então o formato que seria o queixo, certo? Cabeça de frente, cabeça de lado. Mais ou menos na altura, na metade da altura total aqui é onde, né, então metade da altura total que seria isso aqui, é onde vai estar a altura dos olhos. Então vale a pena eu marcar ali também, né? Para manter as medidas aí, certo? Estou colocando só medidas aproximadas, não é uma figura humana real, tá? Bom, agora eu já tenho o formato externo da cabeça. Tudo que for linha interna eu vou tentar dar uma simplificada nas formas, né? Tipo o olho, como a gente fez na outra semana, aquele formato amendoado, né? Curva para cima, curva para baixo, curva para cima, curva para baixo. No perfil eu vou estar enxergando isso aqui pela metade, né? Então eu vou fazer mais ou menos do mesmo tamanho, só que eu vou simplificar ainda mais. Vou fazer linha reta, né? Tá ali o olho de lado, né? Ó, então o olho de frente, o olho de lado, certo? O nariz, vou fazer o perfil primeiro que é mais fácil, né? Então, ó, mais ou menos na metade aqui, ó, onde vai morrer o nariz. Pronto, tá ali, ó. Né? Posso até colocar algum detalhezinho ou outro aqui, tipo um pedaço da narina, uma dobrazinha ali atrás. Mas você vê que eu estou geometrizando as formas, estou eliminando detalhes, né? No rosto de frente, na mesma altura, eu vou fazer só a frente do nariz. O traço de um lado ali para dar uma simplificada. Tudo bem? Orelhas, mais ou menos o mesmo tamanho do nariz, faz um formato arredondado para a orelha. Mais ou menos o mesmo tamanho do nariz, faz um formato arredondado para a orelha. Faz um formato arredondado para a orelha. Certo? Sobrancelha. Vamos geometrizar. Fazer, ó, parte com linha reta, parte com linha reta inclinada.
Lembra, eu não estou fazendo um rosto real, eu estou fazendo um rosto estilizado. Então eu vou procurar fazer com o mínimo de linhas possível, certo? E geometrizando as formas. Boca. Se eu colocar na metade, pode ser que fique muito baixo, né? Vou colocar um pouquinho acima da metade a boca aqui. Se eu colocar na metade, pode ser que fique muito baixo. Vou colocar um pouquinho acima da metade aqui. Só o traço? Não, se você quiser fazer, de repente, então, o formato da boca, desenha lá, ó. Bem geométrico mesmo, ó. E aqui eu desenho pela metade. Né? Bem geométrico mesmo. Cabelos. Vamos lá, vou colocar um cabelinho também bem simplificado, bem geometrizado aqui. Tem uma franjinha. Vou fazer essa franjinha no formato menor aqui. Arredonda para um lado, para o outro em direção à orelha. Arredonda em direção à orelha. Vai ter volume? Marca o volume que você quer para o cabelo. Marca o volume que você quer para o cabelo. Aqui tem uma divisão, né? Marca o volume que você quer para o cabelo. Ali, ó, né? Eu falei que a gente ia desenhar meio corpo, então vamos lá. Encaixa o pescocinho do cara aqui, ó. Aqui, aqui. Mais ou menos dessa mesma largura, vou fazer ele de frente, ó. Aqui, aqui. Percebe que eu estou obedecendo as mesmas alturas aqui, né? O tronco visto de lado. O tronco visto de frente. Ombro para cá, ombro para lá. Certo? Acho que ficou bacana. Bem geometricão, bem simples e tal. E a gente vai utilizar essas formas depois para compor o nosso rosto cubista. Só que antes de ir para lá, vamos dar um acabamento aqui, né? Dessa maneira, ok? Então, faltou um tracinho ali, né? Eu fiz a divisão do cabelo aqui, esqueci de reforçar ali. Bom, a vantagem de se fazer o acabamento com a caneta permanente é que a gente pode apagar a construção na sequência, né? Beleza? Então eu vou apagar todos esses traços de construção e vamos dar um pequeno acabamentozinho aqui, ok? Aí você vai trabalhar um acabamentozinho aí, como a gente fez na outra semana. Cada área de cor eu vou trabalhar com um degradê simples, misturando duas cores, tá? Pra gente continuar usando a mesma técnica, né? Importante é, as cores que a gente utilizar aqui, a gente vai utilizar lá do outro lado, tá? Para pele, eu vou usar alguns tons alaranjados. Como eu puxei o traço desse lado, quer dizer que esse lado do rosto talvez esteja mais escuro que o outro, né? Essa talvez seria a lógica para a gente poder enxergar o contorno certinho do nariz, né? Então eu vou trabalhar a sombra a partir daqui. Como se trata de simplificação geométrica, eu vou geometrizar essa sombra. Esse tom eu trabalhei chapado, certo? E aí eu vou entrar com o segundo tom alaranjado, trabalhando algum degradê.
para dar algumas ideias de volume, mas também não carregar muito a cor. Eu vou repetir o mesmo procedimento do lado de cá e eu tenho que prestar atenção no seguinte. Essa metade do rosto é essa ou aquela? É essa aqui. Essa está mais clara. Essa está mais escura. Então eu vou trabalhar essas tonalidades aqui em cima. Tudo bem? Fazendo primeiro a área chapada e depois entrando com um tom mais claro para fazer o degradê nas outras áreas. Então eu vou seguir essa lógica de trabalhar duas tonalidades em cada uma das áreas aqui, né? Então, se o cabelo for um castanho, eu vou trabalhar com 2 tons de marrom. Se a roupa for, sei lá, verde, eu vou trabalhar 2 tons de verde, né? Enfim, então eu vou tentar compor aqui seguindo mais ou menos essa lógica, tá? Uma área escura, chapada, concentrada, depois uma área em degradê para dar um volumezinho a mais aí em algumas áreas, beleza? Ok? Então é isso aqui. Hoje a gente então vai deixar apenas o estudo de cores e o estudo das posições antes da gente trabalhar a quebra e a composição com vistas simultâneas. Há quem diga que isso aqui já é cubismo, né? A gente percebe uma geração aí de pintores, como Tarsila do Amaral, por exemplo, como Vicente do Rego, ou como o francês Fernand Léger, ou como Di Cavalcanti, que só trabalhavam essa geometrização e, enfim, sofrendo influência de Pablo Picasso, já pode até se considerar meio que um cubismo, mas o cubismo verdadeiro, ele vai além disso, além da geometrização, além da simplificação, né? Você percebe que a figura se torna um pouco mais plana, menos volumosa, só pelo fato da geometrização e da economia das cores. A quebra em múltiplos pedaços e a montagem meio caótica, mostrando vistas simultâneas, é que vão dar realmente o caráter do cubismo, tá? Mas isso fica para a próxima aula. Por hoje é só.